E aí, pessoal, o culto já vai começar. Se você ainda está com remela, lava o rosto. Se ainda não pegou a sua água, corre na cozinha, pega a sua água, o seu café, porque a vinheta tá rolando agorinha. Vamos que vamos. E aí, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online desse dia. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Outra vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa reunião online muito especial. Quero só dar um recadinho aqui para o pessoal da First Miami, o pessoal aqui de Miami. Só para dizer que hoje à noite nós vamos nos reunir no Fellowship Hall da igreja Greater Bethel, do prédio principal, tá? Porque o ar-condicionado está quebrado no nosso santuário, não está funcionando, está muito calor, então a gente vai usar o outro santuário, tá bom? Você pode usar o estacionamento do outro santuário ou o nosso ali, mas é preferencialmente o outro, tá bom? É basicamente esse o anúncio. Eu quero convocar você que é de First Miami, liga para os seus... vai ligando, a gente já vai colocar no chat do WhatsApp, mas é muito importante que o maior número possível esteja hoje na igreja, porque a gente tem que ter algumas conversas dos próximos meses, né? O que a gente vai fazer aí. A gente tem que lembrar que esse ano é ano de mudança, a gente vai para o templo, né, original, o templo novo, né, no endereço original. Então vai ter um momento de transição aí, a gente precisa acertar alguns pontos. Então fica aqui a convocação para você que é de Miami, né, ir com a sua família, ligar para os amigos e tentar incentivar todo mundo para estar lá hoje à noite, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade aqui à nossa série de mensagens em rumo à próxima estação. E eu acredito que é uma meditação muito importante para a gente hoje, e eu acho que vai ser uma bênção, né? Foi uma bênção para o meu coração enquanto eu meditava e preparava. Lembrei de coisas muito legais e foi muito inspirador para mim. Eu espero que seja inspirador para vocês também. Tá certo? Então fica aqui todos os convites. Nesse momento eu quero orar para que a gente prepare os nossos corações e mente para adorar a Deus. Deus de graça, amor e bondade, nós apresentamos nossas vidas diante de Ti, nossas angústias, nossos sofrimentos, nossos sonhos, nossos planos, a nossa igreja, nosso desejo de ver a nossa igreja ativa, crescendo, frutificando para a honra e glória do Teu nome. Te peço uma bênção especial sobre as nossas famílias. Eu oro pelo meu país, Senhor, oro pelo Brasil e também pelos Estados Unidos. São anos de eleições distintas nos dois países e existe muita tensão, existe muito ódio. E eu te peço que, em nome de Jesus, Tu levante a Tua igreja, Senhor, para que seja luz nesse debate e não que seja causador de problema e propagador de ódio e de mentiras, Senhor. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Ilumina, Senhor, a liderança da Tua igreja para que nós possamos nos humilhar diante de Ti para abençoar as pessoas e não para oprimir as pessoas. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, os nossos sonhos, abençoa, Senhor, fecha todas as portas que não alegram no Teu coração e que venha somente a abrir aquelas portas, Senhor, que nos mantêm alinhados com a Tua vontade. Em nome de Jesus, recebe os nossos louvores, recebe nossa adoração e transforma o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar,
conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E aí, pessoal, vamos dando continuidade à nossa série de mensagens hoje, a série Rumo à Próxima Estação. Nós temos aí investigado os passos, as estações que nós devemos visitar nessa jornada de fé rumo à perfeição cristã, rumo ao verdadeiro e genuíno discipulado. Então, hoje nós vamos falar de uma parte que é muito importante e o texto já vai nos indicar muito o caminho para isso. E dentro, obviamente, dessa reflexão que nós temos feito nessa série de mensagens, existe a ideia do que não só o que nós queremos ser como discípulos, mas o que nós queremos ser como pessoa, o que nós queremos ser como família, onde nós queremos chegar, né? Quais os pontos que a palavra de Deus nos orienta a nos movimentarmos no nosso dia a dia, não é verdade? Onde nós queremos chegar. E hoje tem um elemento muito importante, né? Que vai estar muito bem expresso aqui no texto. O texto está em João 15, a partir do versículo 9, que diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Lembra que umas semanas atrás eu comentei que o pecado, um conceito diferente de pecado, que eu achei muito legal, eu esqueci o nome do autor, mas que diz que o pecado é quando nós rejeitamos a paz interior, a ordem e a paz interiores que estavam alinhadas com o coração de Deus. Ou seja, quando nós nos desalinhamos dessa vontade de Deus, quando os nossos desejos nos empurram para longe dessa vontade de Deus, nós nos desalinhamos do coração de Deus, e isso é o pecado, né? E eu lembro muito quando eu leio isso aqui, porque se vocês, disse Jesus, né? Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, ou seja, permanecer alinhado, permanecer no amor de Jesus é permanecer com a paz interior alinhada com o amor de Deus, com a vontade de Deus. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Eu já não os chamo servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Palavra do Senhor. Amém? Então, queridos, eu tenho certeza que, assim como eu, cada um de vocês que me assiste tem um momento na sua vida
em que você experimentou alguma coisa, ouviu uma palavra, ouviu uma frase, que marcou a sua jornada, que marcou a sua vida, que te chamou a atenção para uma coisa e que talvez até tenha sido fundamental para a formação da sua identidade como pessoa hoje, né? E eu tenho vários. E esses elementos, esses momentos são importantes porque volta e meia nós precisamos nos lembrar de quem nós somos. E esses eventos nos lembram o porquê nós nos comportamos da maneira como nos comportamos, porque nós valorizamos o que nós valorizamos, né? E eu tenho uma lembrança que é muito carinhosa, uma lembrança que eu tenho até quase romantizada, que eu tenho, de um período que eu fui jovem, né, na Igreja Metodista Betel, em Campo Grande. Assim que eu me batizei, eu devia estar com os meus 17 anos. Foi um momento muito legal que aquela igreja viveu, sob a direção do pastor Jorge Cruz, que tinha um pessoal muito unido, né, um pessoal que se movimentava junto, e que era assim, a faixa de 17 até 25, 26 anos, era uma galera que andava misturada, né? E eu lembro que o meu irmão, Daniel, se tornou líder dos jovens, e aí ele veio com uma ideia de fazer a Sexta Jovem. Então, toda sexta-feira, a gente, com a bênção da graciosa irmã Elza e o irmão Tércio, eles tinham uma casa que era um sítio, né, lá em Campo Grande, e tinha um campo de futebol maravilhoso, um dos melhores campos que eu já joguei na minha vida, um tapetinho muito bom, muito bom. Tinha lá a mesa de ping-pong, a mesa de sinuca, enfim. Eles deixaram que toda sexta-feira a gente fosse para lá, jogar bola, ficar lá. Então ia um grupo grande, a gente conseguiu usar a Kombi da igreja, né? Como já tinha alguns adultos, já dirigiam, então iam de carro. Então, basicamente, aquela história, os meninos jogavam futebol, as meninas ficavam lá em cima conversando e jogando outras coisas, e em determinado momento a gente se juntava para comer e bater papo, todo mundo junto. E, na verdade, a única coisa de cristão que a gente fazia era uma oração. Quando começava, a gente chegava, se reunia lá em cima e orava. E aí, a partir de um momento, alguns dos meninos que iam por causa do futebol nem subiam, iam direto ao futebol, na cara de pau mesmo. Mas não tinha problema, a gente não se importava, né? O foco era estar ali junto, era criar a oportunidade para quem quisesse estar junto, para que estivesse junto. Então, o resultado é que o grupo cresceu, né? Acho que 30, 40 novos jovens se uniram à igreja e foi muito tranquilo, foi muito legal. E eu lembro um tempo depois, anos depois, eu conversando com um daqueles jovens e falando, como eu estou falando aqui, dessa maneira saudosa. Aí ele falou assim, fala sério, Lucas, eu só ia para lá pro futebol, eu nem subia para oração. Aí eu falei, Olhei para a carinha dele e falei assim, e onde é que você está agora? O que você está fazendo agora da sua vida? Ele, agora eu sou membro da igreja e sou ativo. Ele simplesmente estava se tornando o líder dos jovens, como meu irmão tinha sido anos antes, né? Ele estava naquela jornada e hoje é um cara casado, como eu, tal, com família, e tá na igreja, é um crente em Jesus, né? Mas aquilo me marcou, queridos, por quê? Porque eu me dei conta de que existem muitas maneiras de se pregar o evangelho. E muitas das vezes não se precisa usar palavras, como diz, tem essa frase bonita, né? Prega o evangelho em todos os tempos, todo momento, inclusive use as palavras quando necessário, né? Se precisar, use as palavras. E foi o que me marcou. O evangelho não é uma questão de se pregar e de se convencer e de ter argumentos. O evangelho é um estilo de vida. É viver o evangelho, a hospitalidade. A gente prega Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes, né? Não só com a maneira com que a gente se comporta, se veste e fala,
Às vezes a pessoa se comporta muito bem, mas as suas atitudes são bem diferentes. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles falam muito da hospitalidade sulista, da Southern Hospitality. Porque o americano do sul, ele é muito educado, ele é sempre muito sorridente, muito prestativo, diferente do americano de cidade grande, né? Então você vai em lugares do Alabama, Kentucky, Tennessee, Mississippi, as pessoas são muito sorridentes, são muito educadas, tal. Mas quando elas entram dentro de casa, descem o malho, né? Ela tem a coisa que a pessoa é educada por fora, mas por dentro ela te odeia, às vezes, né? Não estou falando que são todos assim, obviamente. Mas existe essa fama da Southern Hospitality, né? É você fazer de tudo para aparentar que está tudo bem, mesmo quando aquilo está te chocando, né? A gente, os latinos são muito mais diretos. E não gostou, falei, que isso, cara? Tá maluco? Qual foi, né? Eles não, eles são mais polidos nesse sentido. E aí eu tô falando disso porque essa noção de hospitalidade, a gente chama isso de hospitalidade, né? De você receber bem as pessoas e ser agradável com as pessoas como estilo de vida. E a hospitalidade cristã é algo que é mais radical ainda, né? Eu não sou um cara muito simpático, mas eu tenho meu nível de hospitalidade cristã porque eu fui marcado, a minha identidade foi marcada por isso, né? E eu busco intencionalmente ter essa abertura, né? E isso é o que me ajuda a conviver melhor e aceitar melhor pessoas que são muito diferentes de mim, né? Enfim, eu estou falando disso porque eu preciso dar essa explicação para vocês, porque eu também, durante o seminário, isso me marcou muito, porque eu tive aulas sobre isso, né? Aulas que buscam revelar para a gente a importância da hospitalidade, a importância de compartilhar a mesa, a importância de receber bem o estranho, de receber bem o excluído, né? Como maneira de transparecer e demonstrar o que é o amor de Deus. E isso me marcou, essas coisas são fundamentais para mim. E eu acho que a igreja tem que respirar isso, tem que transparecer isso. E é por isso que eu estou comentando isso com você. E eu insisto isso, eu falo, né? Já tem uma frase que era para estar já todo mundo memorizada, que eu falo muito na nossa igreja, que é o quê? O ponto de partida da nossa fé não é a Bíblia, é o relacionamento. E o relacionamento se dá a partir de uma abertura, de uma postura hospitaleira, uma postura de camaradagem, uma postura de amizade, né? Então, é a partir dos relacionamentos e da amizade que a gente se desenvolve na fé. E eu achei muito legal. Um dia eu assinava uma revista chamada Christianity Today. Uma revista excelente, inteligente, não é uma coisa, sabe, fundamentalista, uma coisa boa. Eu assinei ela por 2 anos. E numa delas tinha uma entrevista de uma moça, queria lembrar o nome dela, Rosaria Butterfield, né, que se tornou uma autora. Ela era professora de inglês, ativista do movimento LGBTQ, e um monte de coisa. E era uma pessoa que simplesmente odiava crente, né? Odiava a igreja porque acreditava que todos os crentes a odiavam, né? E o título da entrevista é A Hospitalidade Cristã é radicalmente diferente da hospitalidade sulista, da Southern Hospitality que eu estava falando. Então, nessa entrevista, ela vai falando que ela odiava os cristãos. Mas aí, ela conheceu um dos vizinhos dela, que era um pastor conservador, mas que ele tinha o costume de todas as noites abrir a porta da casa dele
mais ou menos às 5:30 da tarde, que é o horário que eles jantam aqui. Todos os dias. E as pessoas entravam. As pessoas entravam. Os vizinhos entravam. E aí um dia ela entrou. Ela foi convidada por eles e tal, e ela entrou. E ela descobriu ali um grupo, então ela passou a frequentar esse grupo por 2 anos, odiando os crentes, né? Ela falava assim: por 2 anos eu fui amada e bem-vinda por uma comunidade cristã da qual eu zombava, desprezava e rejeitava. Eu aceitava esse grupo quando eu me beneficiava deles e os rejeitava em todos os outros momentos. Aí olha que frase bonita, eu até botei um marcador aqui. Simplesmente não há nenhuma maneira possível, nada me faria entrar numa igreja se eu não tivesse conhecido a genuína amizade daquele homem por detrás do púlpito. Olha, queridos, por 2 anos essa moça que odiava a igreja, odiava os cristãos, jantava uma vez por semana na casa desse pastor com um grupo de pessoas, pessoas crentes, pessoas não crentes, pessoas que não creem em Deus, e discutiam todos os assuntos, e às vezes se alegravam por todos os assuntos, às vezes discutiam, sabe, com um ânimo acirrado. E ela diz na entrevista que ele, quando os ânimos se acirravam, ele cantava um hino, fazia uma oração ou lia um salmo, e imediatamente os ânimos baixavam e a conversa continuava de maneira mais respeitosa. E foi através desse processo de aceitação, de amizade, através da hospitalidade, que ela conheceu a Jesus. Foi através das ações, das atitudes dessas pessoas que ela encontrou o amor de Deus. Não foi numa cruzada, não foi num culto do pregador Y, X ou Z, não foi por causa de um sermão maravilhoso, não foi por causa de um show gospel, uma música maravilhosa. Era simplesmente uma janta toda semana com os seus vizinhos. Pessoas que expressavam o amor de Deus no seu dia a dia. Pessoas que eram amigas de Deus. Pessoas que se tornaram amigas dela. E aí a gente lê aqui Jesus dizendo: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amigos, eu acho que esse é o chamado de Jesus para a gente hoje. Amar como Jesus amou, permanecer no amor de Deus, compartilhar o amor de Deus, ser muito mais do que membros de igrejas, muito mais do que metodistas, muito mais do que batistas, muito mais do que congregacionais e presbiterianos e assembleianos. O chamado de Deus é que a gente seja amigo. Amigo um do outro, amigo de Deus. Eu não vos chamo servos, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Não foram vocês que me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. De acordo com alguns scholars, como é que diz scholars? Alguns acadêmicos do meio teológico, os rabis normalmente eram procurados por pessoas que queriam ser seus discípulos. E Jesus fez o contrário. Jesus foi e chamou os seus discípulos. E eu acho isso muito bonito, porque isso se traduz na nossa teologia, que eu repito aqui sempre.
teologia wesleyana, de que a graça preveniente de Deus está sempre à nossa frente, nos buscando, nos preparando, preparando o nosso caminho, nos alcançando. Deus sempre inicia o movimento do relacionamento que Ele quer conosco. Nós respondemos a esse relacionamento, ou aceitando ou rejeitando. E eu acho, queridos, que o convite de Deus é que nós sejamos seus amigos, que nós sejamos amigos uns dos outros, que nós estejamos alinhados com a vontade de Deus, criando espaços e ambientes de aceitação e de amizade. Eu estou cada vez mais certo disso na minha vida, que muito mais importante do que a minha pregação aqui é a nossa maneira de viver. E é difícil, porque às vezes eu só quero fazer o que eu quero, porque eu quero que tudo funcione do meu jeito. Mas aí eu sou convidado pelo Espírito Santo a ser mais paciente, a ser mais tolerante, a ser mais aberto, a ser mais entusiasta daquela pessoa que é diferente de mim, para que eu possa crescer. Porque se eu achar que basta ser como eu sou, a vida perde um pouco do sentido, não é verdade? Então, queridos, eu quero desafiar a nossa igreja, tanto aqui no espaço online quanto no presencial. Porque o que a mensagem de hoje está nos falando é que a vida em comunidade é fundamental. A vida em relacionamento, a amizade, é onde a luz de Deus se espalha e arromba e destrói as trevas. Então nós precisamos cada vez mais e mais, agora que a gente está crendo que vamos vencer esse coronavírus, ou aprender pelo menos a viver numa nova realidade, nós precisamos voltar a congregar, a viver, a criar laços, a criar espaços para que novas pessoas possam se unir a nós através do convívio. Não é hora da gente ficar procurando estar certo nas nossas ideias. Não é hora da gente ficar esfregando, mas assim diz a Bíblia, um na cara do outro. É hora de viver junto. E com isso eu quero criar o desafio, eu quero convidar você. Agora eu estou convidando aqui você que nos assiste online, toda semana ou quase toda semana, vivendo aqui nos Estados Unidos ou no Brasil, ou sei lá onde é que você vive. Eu quero te convidar a formar comigo um grupo online, para que a gente possa se encontrar online, uma semana, uma vez na semana, por uma vez na semana. A gente sabe que o contato pessoal é muito mais legal, é muito mais profundo, mas o contato é que é o importante, seja virtual ou pessoal, ou pelo telefone, ou por mensagem, o contato é pessoal. Eu queria muito que a gente tivesse na nossa igreja esse espaço virtual aberto para que você possa interagir conosco, para que a gente possa trocar, para que eu possa aprender com você, para que a gente possa crescer junto. E a você que mora aqui em Miami e frequenta as nossas reuniões pessoalmente, o meu desafio é que nós consigamos também criar um grupo durante a semana para a gente se reunir. E a formato desse grupo pode ser de maneiras diferentes. A gente pode fazer uma janta, né, semanal, a gente pode se reunir na praça, a gente pode se reunir num café, a gente pode fazer uma caminhada juntos e depois se reunir em algum lugar. Queridos, em nome de Jesus, entra num momento de oração e consulta a Deus para que a gente possa, através da amizade, através da luz de Deus em nossas vidas, alcançar aquelas pessoas ao nosso redor. Que lindo seria ter os frutos que a minha igreja teve. Foram 40, mais ou menos, 40 jovens em 6 meses que aquela atividade durou. Imagina que impacto maravilhoso poderia ter na nossa igreja. Eu acho que Deus quer nos usar.
caminhar juntos em amizade, priorizando a amizade, priorizando o relacionamento. Eu acho que esse é o caminho, é um dos caminhos que nos vai manter alinhados com Deus e dando frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Não sejamos servos, sejamos amigos de Deus, sejamos amigos uns dos outros. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te restaure, que Deus te dê força para você enfrentar os desafios da vida e que juntos, como amigos, possamos nos ajudar uns aos outros. Tá certo? Deus te abençoe e até a próxima.